Meu grupo vai falar sobre uma síntese orgânica da turma do Diogo Vidal e é composto por Laura Brant Belloni, por mim, Ana Clara Ruas e pela Mariana Tibal. Nós vamos falar sobre o artigo que fala sobre a síntese de um medicamento para o tratamento da doença de Parkinson, o sal RR-tartarato de R-razagilina, uma sequência introdutória de laboratório de química orgânica de 3 semanas. Esse é o sumário, em que a introdução e os objetivos estão nos slides 4 a 7, os procedimentos experimentais e os mecanismos nos slides 8 a 13, os perigos ou dados toxicológicos do 14 ao 16, os resultados e discussão nos slides 17 e 18 e a conclusão no slide 19. A doença de Parkinson é um distúrbio degenerativo do sistema nervoso central, que afeta as habilidades motoras e fala, além de provocar rigidez muscular, tremores e um movimento físico lento. Isso ocorre devido à diminuição da estimulação do córtex motor, por causa da redução dos níveis do neurotransmissor dopamina. Assim, com estudos, encontrou-se a R-razagilina, que alivia os sintomas ao inibir a enzima monoamina oxidase, chamada de MAO, que oxida a dopamina, e assim diminui a sua concentração celular, o que gera o aumento do nível de dopamina no cérebro, além de demonstrar ter propriedades neuroprotetoras. Comparado com a R-selegilina, que foi o primeiro inibidor mal aprovado para a doença de Parkinson, a R-razagilina reduziu os efeitos colaterais e melhorou a eficácia, e por isso ela vem sendo mais popular. Porque a R-razagilina é metabolizada em vivo em 1-idanamina, que tem efeitos neuroprotetores. E a R-selegilina é metabolizada no metabólito neurotóxico 1-metanfetamina, que causa efeitos cardíacos e psiquiátricos semelhantes aos das anfetaminas. Sendo assim, uma síntese conhecida de RS-razagilina foi adaptada para o laboratório de química orgânica, e a sua purificação rende o sal de R-razagilina puro. Essa síntese é favorável em laboratórios escolares por ter um tempo de realização acessível e utiliza equipamentos padrões e reagentes comercialmente disponíveis. Os principais objetivos desse experimento são ilustrar os conceitos teóricos comumente encontrados no currículo de graduação de Química Orgânica, como substituição nucleofílica, e é uma oportunidade de reforçar uma gama de técnicas fundamentais de laboratório e cálculo, extração ácido-base, por exemplo. Ambos no contexto da síntese de uma droga neurológica popular. Bom, esse é o mecanismo proposto pelos estudantes do artigo e a gente pode ver basicamente a mesma coisa que nós já falamos. A hidroxila do hidróxido de sódio ataca o grupo amino, pega um hidrogênio e esse par de elétrons vai para o nitrogênio. Depois, esse par de elétrons do nitrogênio vai atacar o carbono do benzenosulfonato propagílico e num segundo momento vem outra hidroxila e pega um hidrogênio desse nitrogênio que ficou positivo quando ele atacou o carbono. E aí com isso forma o óleo racêmico de RS-razagilina, quando no segundo ataque pelo hidróxido de sódio, essa molécula perde o hidrogênio. O mecanismo da reação 2, que é a obtenção da RR-razagilina a partir do óleo racêmico RS-razagilina, é basicamente uma reação ácido-base entre o óleo racêmico que foi formado na reação anterior e o RR ácido tartárico.
quando esse óleo racêmico reage com o ácido tartárico, ele forma os dois enantiômeros do RR ácido tartárico, o enantiômero R e o enantiômero S, e o respectivo íon tartarato como base conjugada. Após a formação dos enantiômeros RS rasagilina, durante o experimento é feita uma extração ácido-base para poder purificar o produto formado. E aí, o que acontece é que a nossa molécula de interesse, né, que é o RS rasagilina, ela é uma molécula não polar que vai ser solúvel apenas em compostos orgânicos apolares, como o tolueno. E as outras moléculas presentes no meio reacional anterior, né, que é depois da reação 2, vão ficar solúveis na parte aquosa. E dessa forma é possível purificar o nosso produto. Resultados e discussão. Bom, o experimento descrito nesse artigo, ele foi realizado por 38 estudantes diferentes. E o rendimento obtido foi entre 27% e 63% do produto de interesse. Em média, 45% foi obtido na reação de obtenção do óleo racêmico, que foi a reação 1. Todos os produtos da reação 1 foram caracterizados por RMN de hidrogênio, carbono e por espectroscopia no infravermelho, bem como por cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas. E a partir disso foram obtidos materiais puros e condizentes com dados da literatura, segundo o artigo. O rendimento médio da reação de resolução para obter a R-rasagilina, que é a reação 2, foi de 91%. A pureza também foi satisfatória, segundo o artigo, e obteve-se um cristal branco brilhante. A pureza da segunda reação também foi confirmada pelo ponto de fusão do composto obtido, em média, ficou entre 175,5 e 178,1 graus Celsius. E a referência da literatura para o ponto de fusão desse composto é entre 175 e 177 graus Celsius. Então, a gente pode observar a partir desses dados que a reação foi muito boa, atingiu o objetivo de obter a R-rasagilina e teve um resultado muito próximo do resultado da literatura, confirmando, né, que a gente teve sim um composto bastante puro. E o valor da rotação específica da R-rasagilina também foi medida, e o valor obtido em média pelos estudantes foi de 31,09, e a referência da literatura descreve 34,3. Um valor também próximo, o que traz uma credibilidade para o experimento realizado pelos estudantes do artigo, e então o objetivo deles foi concluído com sucesso. Bom, esse é o espectro de RMN de hidrogênio da RS rasagilina que foi obtido pelos estudantes do artigo. A gente pode observar, comparando o espectro com a estrutura que está sinalizada, os hidrogênios, vocês podem observar que os hidrogênios estão sinalizados de acordo com os sinais do espectro. E nós podemos observar que os hidrogênios aromáticos, eles estão, como é esperado,
na região mais à esquerda do espectro, entre 7 e 7,5 ppm. E os outros hidrogênios mais no início do espectro. Esse é o espectro de carbono da RS rasagilina e a gente pode observar aqui pela estrutura a sinalização e a identificação de cada carbono da estrutura pelo espectro de RMN de carbono. E vocês podem observar que o carbono 1, que é o que está fazendo uma ligação tripla, o 1 e o 2, eles estão numa região próxima, entre 70 e 80 ppm. Os carbonos aromáticos, que são o 7, o 8, o 9, o 10, o 11 e o 12, estão também todos numa mesma região, mais à esquerda do espectro. E os outros carbonos, que é o CH2, que é o carbono 3, também ele já vai se encontrar, né, no caso, mais à direita, bem como o carbono 5 e o carbono 6, que são todos CH2. Bom, esse é o espectro de infravermelho da RS rasagilina. E eu não sei se tá dando para visualizar, mas o primeiro sinal sinalizado da esquerda para a direita é o sinal atribuído à ligação NH da molécula. Depois, nós temos um sinal de carbono sp2. Em seguida, um sinal referente ao carbono sp3. E o quarto sinal sinalizado é referente às ligações duplas da molécula. Bom, agora apenas a título de curiosidade, nós trouxemos um outro artigo que está relacionado com o nosso artigo principal, e esse artigo é interessante porque ele traz um método de separação dos enantiômeros RS rasagilina. E uma vez que o isômero R rasagilina, que é o ativo para tratamento da doença de Parkinson, é muito importante que se tenha um método cada vez mais eficaz, mas também mais simples para purificar esse medicamento. E nesse artigo, eles trazem uma separação quiral da rasagilina usando sulfobutyl-éter beta-ciclodextrina, e essa reação ela ocorre por eletroforese capilar, e aí eles trazem nesse artigo o RMN, um modelo molecular, e o que nós achamos mais interessante é que, após essa separação enantiomérica, eles conseguiram obter apenas 0,15% do enantiômero S frente ao enantiômero R. Ou seja, 99%, né, praticamente, do enantiômero R. Então, eu achei muito interessante trazer essa curiosidade sobre essa molécula, que é uma ótima notícia frente à questão do tratamento da doença de Parkinson, que é conseguir separar e ter muito mais do isômero de interesse, que é o isômero R, do que o isômero S. Conclusão. O primeiro objetivo era ilustrar experimentalmente conceitos teóricos orgânicos básicos, como substituição nucleofílica, química ácido-base, conceitos estereoquímicos, como quiralidade, enantiômeros, diastereoisómeros e resolução quiral, por meio da formação de sal. E esse objetivo foi alcançado integrando esses conceitos na estrutura experimental da síntese do fármaco.
O experimento também demonstra que, ao contrário dos enantiômeros, os diastereoisómeros podem exibir propriedades de solubilidade muito diferentes, e essas diferenças na solubilidade podem ser exploradas para separar uma mistura racêmica na etapa de resolução. E o segundo objetivo era reforçar uma variedade de técnicas e cálculos laboratoriais fundamentais. E realizamos cálculos de mol e peso, cálculo de rotação óptica, monitoramento de reação via cromatografia em camada delgada, extração de solvente ácido base, tudo isso dentro dessa síntese, além de usar instrumentos de ressonância magnética nuclear, espectroscopia no infravermelho e etc. E todos os objetivos foram alcançados e, ao mesmo tempo, produziu-se algo que tem muita utilidade atualmente, pois obteve-se um medicamento popular para o tratamento de uma doença neurológica comum, que é a doença de Parkinson.